Olá, tudo bem? O meu nome é Alisson Alves e estamos de volta em mais um vídeo aqui para falar de São Padre Pio de Pietrelcina. No vídeo de hoje vamos falar dos sofrimentos e da perseguição que ele sofreu, que veio da própria igreja, que ele tanto amava e tanto amou até o fim. Então assiste esse vídeo até o final para conhecer. Se você gostar desse vídeo, não se esquece de se inscrever, deixar o seu gostei e compartilha ele com seus amigos. E mais um detalhe, se tiver alguma sugestão, coloca aqui embaixo nos comentários, ou dicas, ou ideias de vídeo que eu vou estar anotando, estudando e trazendo para vocês, ou respondendo vocês mesmos nos comentários. Então, sem mais delongas, vamos lá? Logo nos primeiros anos que Padre Pio recebeu os estigmas, começou a reunir e a atrair pessoas curiosas, mas também devotas para aquela região. As pessoas vinham primeiro atrás do padre que confessava e que celebrava tão bem a Santa Missa e dos relatos de milagres que verdadeiramente acontecia. Mas quando se espalhou a notícia de que ele possuía os estigmas, logo multidões vinham em busca de Padre Pio. Padre Pio, muito humilde, mas também muito colérico, começava a responder aquelas pessoas que vinham só por curiosidade. E diante daquela ciência que ele tinha, pois ele percebia quando uma pessoa tinha uma boa intenção e uma má intenção, ele as exortava. E diante daquela exortação, muitos se converteram. E assim ia aumentando a quantidade de pessoas. Logo então, a igreja, que é mãe e também é cautelosa, começou a investigar. Primeiro mandando médicos, teólogos e também os superiores da ordem capuchino, para que se averiguasse o que era aquilo. Padre Pio se submeteu a muitos exames, muitas conversas, como também seu dia a dia era acompanhado, até para ver se ele não estava se mutilando. E diante das respostas dos médicos e também das pessoas que cada vez mais procuravam Padre Pio, logo vieram as primeiras restrições impostas da igreja a Padre Pio. Em 1922, o Santo Ofício declarou que não era possível se dizer que os estigmas de Padre Pio eram de origem sobrenatural. E nem também os fenômenos místicos que aconteciam vinham de Deus. Nesse momento se proíbe a devoção pública e também privada à figura de Padre Pio em todo o mundo, mas principalmente naquela região. O Papa da época, Bento XV, acreditava nos fenômenos sobrenaturais que aconteciam em São Giovanni Rotondo, como também há muitos cardeais e bispos daquela época. Mas o próprio bispo, que era o responsável da região, ele não acreditava e começou a perseguir a Padre Pio. Seu nome, Pasquale Gagliardi. Ele era o arcebispo da região e, aliado a muitos padres que tinham inveja, como também raiva de Padre Pio, fez uma denúncia, dizendo que aquelas coisas que aconteciam eram falsas. Abre aspas. Os estigmas foram forjados e eram frutos de mistificações e fanatismo, produzido por automutilação. Fecha aspas. Em outro ponto, ele também vai dizer que deveria se escolher ou a Padre Pio ou a ele, querendo mostrar que não se podia acreditar em Padre Pio e ao mesmo tempo acreditar nele como bispo, na palavra dele. E logo, a Santa Sé, mesmo muitas vezes favorável ao que acontecia com Padre Pio, começou a colocar restrições cada vez maiores contra Padre Pio. Em Roma começou-se a espalhar a notícia de que aqueles estigmas eram falsificados e ele se automutilava. Assim a Santa Sé começou a ser rígida com Padre Pio cada vez mais. Já Padre Pio se mantinha em obediência. Tudo que a igreja mandava ele fazer, ele fazia. Ele não respondia a nada, nem a ninguém. Um homem humilde. Tudo guardava na oração e no silêncio. E unia aquele sofrimento à cruz de Jesus Cristo. Diante das calúnias, ele não respondia, não se pronunciava, só aguardava em silêncio. Em 1920, mais uma pessoa se levanta contra Padre Pio. Seu nome, Agostinho Gemelli. Esse padre estudava fenômenos paranormais e psicológicos e queria conhecer e ver os estigmas de Padre Pio. Mas a igreja já tinha colocado em sigilo
E quem quisesse ver e estudar tinha que ter uma declaração, e assim Padre Pio teria na obediência a mostrá-las. Só que esse padre, ele foi por livre e espontânea vontade e chegou lá sem nada, sem nenhum papel. Padre Pio acolheu e lhe disse que não poderia mostrar, pois a igreja não permitia. Padre Pio também, através dos dons que Deus lhe deu, percebeu as intenções que ele tinha. O padre então se revoltou e colocou a Padre Pio como um de seus inimigos. Logo ao sair de lá, começou a escrever artigos e publicações, ele que era muito conhecido pelos seus escritos, e neles começou a colocar falsas acusações a Padre Pio, como se tivesse visto os estigmas, algo que não aconteceu. Até porque Padre Pio não recebeu ele sozinho, mas acompanhado de outros irmãos que testemunham também que ele não viu os estigmas de Padre Pio. Esse padre, ele também lançou dúvidas sobre os estigmas de São Francisco de Assis e também de Santa Gema Galgani. E dizem que isso influenciou na canonização de Santa Gema. Para piorar os ataques, muitas mulheres que Padre Pio atendia, mas que devido aos estigmas e também às restrições da igreja, ele começou a se afastar, começaram a ter ciúme de Padre Pio, dizendo que ele atendia muitas vezes mais pessoas de fora do que da própria região, ou que dava mais atenção a uma do que às outras. E essas mulheres começaram a ir se confessar em outros lugares, e nessas confissões relatavam falsas atitudes de Padre Pio. E então os padres de outra região falaram que essas mulheres denunciassem, e assim elas fizeram. Essas mulheres se juntaram e fizeram um dossiê que foi levado à Santa Sé, acusando Padre Pio de ter interesse amoroso ou segundas intenções com elas. Tudo falso. A igreja então novamente começou a investigar. E Padre Pio começou a ser acusado de mais uma coisa. Mas logo se percebeu que tudo era invenção, tudo era mentira delas. Durante tudo isso acontecendo, em 1923, ele é proibido de dar direção espiritual. Como também, tanto a ele como a qualquer outra pessoa católica, era proibido de se escrever algo sobre ele, de cunho religioso, ou que promovesse a santidade ou os estigmas de Padre Pio. Então, não se podia falar sobre Padre Pio, a não ser em artigos científicos ou diante da Santa Sé. Entre 1924 e 1925, novos médicos vieram investigar a Padre Pio e novamente chegaram na mesma resposta. Junto a isso, Padre Pio foi proibido de confessar, de celebrar a Santa Missa fora do convento, como também de dar homilia ou aconselhamento a ninguém. Isso feriu muito Padre Pio, pois o que ele mais amava era ser padre. E não poder exercer o sacerdócio foi uma das coisas que mais o fez sofrer. Mas Padre Pio novamente tudo fez no silêncio, na humildade e na obediência. Nunca levantou um ar contra a igreja e, pelo contrário, só dava atitudes de amor a Roma, à igreja e aos seus superiores. Padre Pio amava a Igreja Católica Apostólica Romana e nunca se revoltou contra a mesma. Junto a tudo isso, mais uma coisa estava acontecendo. Diante da construção de um hospital que era um sonho de Padre Pio e que ele, juntamente com outras pessoas da região e grandes doações, estavam construindo, alguns frades de outras áreas caputinos vieram pedir dinheiro emprestado a Padre Pio. Dinheiro esse que vinha da obra. Padre Pio disse não ter dinheiro e que não mexeria no dinheiro que era para a construção do hospital. Esses frades então ficaram com raiva de Padre Pio e começaram a caluniá-lo, dizendo que ele não tinha capacidade de conduzir uma obra daquele tamanho. Mas tudo depois caiu por terra novamente. E diante de tudo isso, as coisas só foram melhorar quando o Papa Pio XI, em 1933, depois de realmente ver outras fontes que falavam sobre Padre Pio, de outras investigações, ele permite que ele retorne a celebrar a Santa Missa. E de certa forma isso aliviou e muito os sofrimentos de Padre Pio. Todo o sofrimento que Padre Pio passou fez com que cada vez mais fosse eficaz as suas orações e mais milagres, mais dons de Deus desse a ele. E mesmo com todas as restrições, muitos milagres, curas continuavam a acontecer. E no próximo vídeo falaremos sobre as curas, os milagres e os dons que Padre Pio tinha. Então não perca o próximo vídeo. Padre Pio vem nos ensinar a obediência, a mansidão, a humildade. Palavras essas que são chave na vida de Padre Pio,
pois, do contrário, ele poderia ter se rebelado, se retirado, mas não. E essa obediência é a prova de santidade dele, de virtudes, pois são as virtudes que santificam. Os estigmas, os milagres, as curas de Padre Pio, tudo isso quem fez foi Deus, mas as virtudes foi a graça que veio a agir no homem que era Padre Pio. E ele foi manso, manso a esta graça que o conduziu a trilhar essa santidade. Santidade essa que se materializou nessas virtudes: obediência, mansidão, docilidade. Mesmo Padre Pio sendo um homem firme, forte, de temperamento colérico, mas que era amoroso, carinhoso e, acima de tudo, amava a Deus sobre todas as coisas. E mais uma vez, se gostou, se inscreve no canal e compartilha para que mais pessoas conheçam a Padre Pio. O meu nome é Alisson Alves e esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima!